É um prazer participar do livro de vocês. Gostaria de pontuar aqui que eu fiz a leitura do primeiro livro. Parabéns. Acabei de comentar com ele agora o quanto o livro de vocês é um livro político para o momento que a gente vive e o quanto ele é importante para a nossa história. Eu fiz questão, e quando ele me convidou, mesmo assim, um tanto já despreparada para a sala de aula, né, porque eu já aposentei tem um tempo, falei, não, eu vou, e vou com prazer. Então, antes de iniciar, eu gostaria de pontuar para vocês algumas coisas. Uma análise de praticamente quando eu nasci até os dias de hoje. Eu vou falar sobre a cultura, sobre o que eu aprendi, o que eu vivi e aonde eu vivi tudo isso. Tanto a família do lado do meu pai, como da minha mãe, escolheram Palmeira do Oeste. Meus avós paternos, eu perdi muito cedo, então eu não tive muito contato com eles. Mas tem alguns ensinamentos que eu carrego até hoje, vindo da minha avó. Meu pai perdeu o pai muito jovem, com 6 anos, então eu não convivi. Mas a família da minha mãe era muito forte nessa questão de cultura. E é mais interessante ainda que no trajeto até aqui, a gente vai falar muito da força da mulher, sabe? Na garra e nas responsabilidades da mulher. Minha avó nasceu em 1903. Mais ou menos entre 16 e 17 anos ela se casou. E para ela casar naquela época, ela tinha que trazer os ensinamentos da mãe dela. Desde como ela deveria se portar diante do casamento. Caso ela entrasse em trabalho de parto, ela tinha que saber lidar com a situação, se ela estivesse sozinha. Então, a minha avó trazia muito da minha bisavó, da minha avó. Era uma mineira, né, nasceu em Passos de Minas, e meu avô também mineiro. Então, quando a minha avó resolveu que era, junto com a família, que era o momento de se casar, isso ela contava com orgulho, ela dizia assim, filha, a minha mãe passou 4 ensinamentos que ela recebeu dos pais. O primeiro, a mulher é do lar, isso era cultural antigamente, a mulher ser do lar e o homem ser do mundo. Ela falava exatamente, a mulher é do lar e o homem é do mundo. O que ela queria dizer com isso? Que ela cuidaria do ambiente da família e que meu avô teria que sair para trabalhar. Porque quando eles casaram, eles eram muito pobres, não tinha nada, e ela tinha que entender a necessidade do meu avô buscar prosperar, que ele teria que sair atrás da riqueza. E o segundo ensinamento, ela dizia, filha, teu marido, ele pode trazer 2, 3 carros de boi de riqueza. Se uma mulher não souber se comportar diante disso, com uma colherinha de chá, ela destrói tudo que ele traz para dentro de casa. Cabe à mulher o discernimento de que ela faz o marido prosperar. Forte isso para o dia de hoje. Até dolorido, de certa forma, né? E o último, que a minha avó exigia que ela soubesse, é que ela tinha que aprender a dialogar com o marido dela. Porque chegaria um momento que os dois só conversariam. Porque naquela época, as mulheres casavam mesmo para ter filho. Não era para viver uma vida sexual ativa. E a minha avó falava sobre isso. Era muito interessante, é mais ainda no dia de hoje. Então a vovó dizia, filha, por que a gente tem que escolher alguém para casar que você gosta de conversar? Porque depois que a gente teve os filhos, a vovó e o vovô passam o dia sentado e conversando. Não case com alguém que você não gosta de conversar. Depois de muito tempo, já bem madura, eu me desafiei a ler o Nietzsche. Não sei se alguém já leu alguma coisa dele. Aí, de repente, você encontra esses ensinamentos de uma forma lá nos livros deles. Mas minha avó, minha bisavó, ninguém estudou, não tinha estudo. Quando a minha avó casou, ela tinha que trazer a cultura do parto, que eu acho muito forte, né? Minha avó teve 16 filhos, alguns filhos sozinha, ela e Deus, que ela costumava usar essa frase. Desculpa, 6 ela perdeu, então ela criou 10 filhos, que no caso é minha mãe. Ela trazia todo um ritual ao redor do parto. Então, as regras para uma mulher que estivesse grávida na época, que era cultural da época. Ela não tinha que se considerar doente. Muito pelo contrário, gravidez não era doença. Porém, ela precisava se atentar à alimentação, porque na época, uma mulher que não produzia leite, ela meio que ela sofria um certo preconceito. E eu ouvia isso, você viu a mulher do fulano? Não dá leite. E aquilo era muito forte. A mulher parece que tinha a obrigação, tinha não, né?
Era a obrigação da mulher produzir leite. E para isso vinha toda aquela questão de alimentação. Tudo era voltado para o milho, era a farinha de milho, o fubá de milho, a canjica de milho, né, que durante os 9 meses, por exemplo, a minha mãe foi, querendo ou não, ela era obrigada a consumir esse alimento, porque ela tinha que produzir leite, era necessário. Então a alimentação da minha mãe era voltada para o milho. Além disso, ela tinha que tomar uma tal de água inglesa e uma cerveja Malzbier, que na época tinha até uma propaganda que dizia que ela era cerveja das moças, das senhoras e das crianças. Hoje, proibida, porque ela tem uma quantidade de álcool muito, muito alta. Então, a alimentação da minha mãe tinha que estar naquele calendário ali, naquela listinha da minha avó. E a galinha caipira. A galinha caipira era a sopa da mulher grávida. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas era o que a mulher deveria comer para ser uma boa produtora de leite. Choca a gente hoje, né, uma fala dessa. Depois tinha todo um ritual sobre o parto, que a minha avó ela se guiava muito pela lua. Ó, mudança de lua, se prepara, provavelmente essa criança vai nascer. E essa criança que eu vou falar hoje, no caso sou eu, nasci em 67, ali logo depois do Zé do Gole, meu pai tinha uma vendinha ali também. E aí, umas 2 semanas antes, a minha avó se tocava que ia nascer. Então tinha um ritual com a roupa do nenê, que era lavar tudo, desabotoar tudo, desamarrar tudo, porque tinha lacinho, tinha isso, tinha aquilo, porque na crença dela, se tivesse abotoado ou dado laço, amarraria o parto da mulher. Absurdo. Cultural na época. E ela levava em consideração aquilo. E durante o parto, também era cultural na minha família que o marido participasse. Então, meu pai tinha que estar ali do lado dela e da minha mãe, porque a minha avó também era parteira. Então, quem participou do meu parto, né, que eu falo até com muito orgulho, a primeira pessoa que tocou em mim foi minha avó, que depois veio a ser minha madrinha. E depois ela entrega para o meu pai para ela preparar a minha mãe. Isso, para mim, assim, tem um valor, vocês não têm ideia do quanto eu valorizo isso. De ter nascido na mão de pessoas que já me queriam bem. E isso me faz honrar tanto a minha família, que até me emociona quando eu falo disso. Eu já falei sobre isso com alunos, dei aula a vida inteira. Então, no momento que a gente nascia, era cultural que a gente ficasse embrulhado, né? Você pegava um nenezinho assim, você segurava ele aqui, a gente parecia um toquinho, porque tinha que cuidar do umbigo. Então, era um rolo aquilo. A minha avó tinha uma cultura de enrolar tanta gente, podia estar frio ou estar calor, que qualquer pessoa carregava um nenê sem colocar ele em risco, de tão durinho que a gente ficava. Ela trazia isso da minha avó. Logo depois que que a criança nasce, a primeira regra era proibir visita dentro de 7 dias. E nessa época, na minha época, não tinha vacina de sarampo. Tinha criança que pegava o sarampo 2, 3 dias de nascido. Tanto que eu tive bem bebezinho. Então tinha uma regra, 7 dias sem visita. Depois dos 7 dias, caso alguém chegasse na porta para fazer a visita, a primeira pergunta que a minha avó fazia, porque era ela que estava cuidando: você está menstruada? Tô, então você não entra. Ah, mas por que não? Elas tinham essa cultura de que uma mulher menstruada, quando visitava uma mulher que amamentava, secava o leite. Era forte essa cultura. Outra coisa que é muito interessante na cultura da minha família: a minha avó esperava cair o umbigo. Tem todo um zelo com o umbigo da criança. Que zelo era esse? Eles tinham na cultura deles que, caso o bebê perdesse o umbigo, não é perdesse não, porque ele cai, ele seca, ele cai, e um rato carregasse, essa criança já era considerada sem sorte. E então o zelo com aquele umbigo da criança era tão grande na minha família, que aquele umbigo saía, ela fazia meu pai pegar aquele umbigo, colocar numa palha de milho, dar para uma vaca comer e esperar a vaca engolir. Então, se a vaca ficasse ali muito tempo, ele tinha que ficar olhando para esse umbigo não cair. Porque eles acreditavam que o zelo com esse umbigo traria boa sorte para o bebê. Então, assim, uma mistura de cultura ritual, né, umas coisas interessantes. Outra coisa que fazia parte da cultura da minha família era que o batizado era urgente. Principalmente se essa criança nascesse ali um pouco antes da quaresma. Eu olho hoje muito mais com a questão
de crianças que tinham essa morte súbita, porque morria muita criança, ainda morre, que do nada a criança era uma preocupação que morresse pagã, porque minha família era uma família católica, e eles tinham uma preocupação durante todo o processo da quaresma, porque era um período de energias mais pesadas, e que o nenê era muito frágil, então ele precisava ser protegido através do batismo. Eu estou falando também de uma família católica, tá, gente? Depois dessa questão do batismo, depois da questão do umbigo, que era uma coisa muito séria, então poderia a criança já sair de casa, a mãe poderia receber mais visita, passear na casa de alguém, até aí tudo bem. A alimentação continuava rígida, porque ela tinha que produzir muito leite, era uma obrigação. Caso isso não acontecesse, você percebia o preconceito das pessoas. Logo depois, a minha avó contava que o que era importante para eles? Eles mantinham um ritual ali, um ciclo de benzimento, que era levar a gente para benzer. Então benzia de mal-olhado, benzia de vento virado, benzia de lombriga, enfim. Esse também era um ritual que a minha família seguia. Quebranto. E nessa época eu me lembro que era a Dona Florinda que fazia esse benzimento, que eu tive o prazer de conhecer, e uma tal de uma senhorinha, que essa eu não tenho certeza do nome, logo antes, um pouco ali do Zé do Golo, era uma senhora branquinha, me parece que ela chamava Dona Nina, alguma coisa assim. E essa que você falou, bem lembrado. Dona Georgina. É tua avó? É bisavó. Bisavó? Olha que legal. Então, aí vinha todo aquele cuidado, enfim. A minha avó tinha simpatia para a gente falar logo, eu não sei porquê, que eles tinham uma pressa, mas a gente tinha que falar logo. Então ela colocava pintinho para apiar dentro da boca, tinha um matinho que dava, eu não sei o nome. Depois ela fala, filha do céu, o que a avó foi fazer, né? Ela me chamava de espicula de rodinha, porque realmente eu fui a que mais perguntei e fiz pergunta muito difícil que a gente... Zolina Rosina de Jesus, é o nome da avó. E aí ela fazia simpatia para falar, ela levava a gente no coxo, um levava a criança, o outro varria atrás para a criança andar, não ter medo de andar, evitar que a criança caísse. Tudo isso era uma crença que eles tinham e que ela mantinha, e minha mãe atendeu aquilo que ela passou. Atendeu até o ponto de obrigar minha irmã, que é a Alda, aqui da escola, de seguir todo esse ritual, de uma alimentação para produzir leite, depois que o neném nasce, comer direito, alimentar direito. A Alda teve que viver esse processo todinho. Querendo ou não, foi ali na marra. E ela viveu. E ela fez o que a minha mãe aprendeu com a minha avó. Aí a questão do benzimento, né? E tem uma coisa que marca muito a minha vida, porque nós temos hoje ainda um pedacinho de chifre de carneiro. Esse chifre de carneiro, que eu acho assustador hoje, quando a gente tinha alguma indisposição, a vovó pegava aquilo, queimava no fogão a lenha, raspava e dava para a gente beber. Você já tomou? É uma coisa muito estranha hoje, mas a gente tomava. Chá de chifre de bode, de carneiro, é queimado no fogo, verdade. Ela considerava que aquilo ali, se fosse uma lombriga, um susto que a criança levou, aquele chá curava. E o pior, a gente ficava bem. Como isso acontecia? É interessante, porque a gente ficava bem depois do chá. Então ela acreditava muito nisso. Minha avó tinha essa crença. A gente foi crescendo, meu pai saiu daqui e a gente foi morar na fazenda do meu avô, logo ali, depois do Rio São José. E ali eu fui crescendo, ali eu fui fazendo pergunta. Era meu avô que era responsável em fabricar a colher de pau, as gamelas que a minha avó usava. Ele fazia conchas, a colher, as gamelas de madeira, meu avô que produzia. As camas, isso não, né? Vocês vão falar assim, nossa, isso era pobreza? Não era pobreza isso, hein? Porque às vezes as pessoas pensam que não era isso, não era pobreza. As camas eram feitas com madeira, né? Fazia um quadrado lá, colocava parecido com o estrado que a gente tem hoje, e todos os colchões eram feitos de palha. O meu avô fazia as colheres, as gamelas, colocava asa em todas as canecas, porque assim, o consumo de industrializado era muito pouco nessa época. Meu avô fazia muita coisa. Ele tinha esse dom, né, de fazer praticamente tudo que tinha dentro da casa. Então, uma caneca com asa era meu avô, o banco, a mesa, as camas até um certo período, era ele. E aí era feito um colchão de palha,
que é uma delícia dormir nele, de verdade. Eu me lembro, assim, nitidamente, de como que era todo dia o ritual de abrir as palhas, abrir, deixar fofinho, e a gente chegava para dormir e aquilo eu sentava, era uma delícia aquilo. E os travesseiros a minha avó fazia de paina. Até lendo o livro do Edivaldo, o livro dele mesmo, quando ele fala das paineiras, eu me lembro de uma vez que meus avós moravam ali perto do Mercado do Bento, e a vovó falou, ó, vai lá que caiu paina, pega um pouco para a vovó fazer uns travesseiros. Então tudo era produzido ali. Industrializado era muito pouco, praticamente não existia. Então me lembro nitidamente de sair em grupo para ir buscar. Então tudo que a gente tinha dentro de casa fazia parte da cultura dos meus bisavós, que a gente produzisse ali dentro. Então meu avô era responsável de fazer praticamente tudo isso. A história do engenho de cana, meu avô produzia o melaço e a cana de açúcar. Também era uma cultura muito forte no mineiro. Tudo era feito com esse açúcar, com esse melaço. O doce de leite, o doce de mamão, tudo era produzido da forma mais natural possível. Eles plantavam o milho, ele tinha um negócio que conseguia transformar o milho em fubá. Consigo sentir o cheiro e o gosto desse fubá até hoje, porque não tem nada a ver com o que a gente consome hoje, que era um prato assim, tanto na polenta, como no bolo de fubá, nas broas de fubá. Então, eu tive o prazer de conviver um período assim, onde a minha alimentação era uma alimentação 100% de qualidade. Era uma época que a gente tomava banho na bacia, né? Uma época que a gente não tinha chuveiro. Quem não quisesse tomar na bacia poderia descer num riacho que tinha lá, mas era bacia. Logo depois, né, já aparece um chuveirão, que é um balde com tipo de um regador, de um bico de regador, que aí você tomava banho naquele chuveiro, mas todo mundo, Tiradentes, você amarrava, erguia, se você bobeasse, você tinha que gritar a mãe para socorrer porque acabava a água. Então também era cultural, você ia em vários lugares. A parte de higiene, que é uma coisa interessante, que eu estava relembrando, a minha avó ela produzia um sabão que era feito de cinza, e eles usavam a cinza tanto como remédio, caso a gente comesse exageradamente, tivesse algum mal-estar no estômago, a minha avó pegava uma colherinha de chá de cinza, colocava na água e mandava beber. Era beber e jogar tudo fora. Parecia sei lá, não sei, não dá para explicar aquilo. É horrível, não façam isso, tá? Pelo amor de Deus, não faça, que isso nós estamos falando de um passado aí que não vai fazer não. E esse sabão que ela fazia de cinza, ele era um sabão que não dava caspa nas pessoas, protegia os pés de alguma micose. Era um sabão excepcional. Usava-se muito isso na higiene pessoal, que também cinza de fogão a lenha. A cinza branquinha lá, sabe? Já viu um fogão a lenha? Depois a brasa queima e fica um pozinho lá dentro. Aquilo lá é a cinza. Isso aí, esse sabão de cinza, é uma pena a gente ter perdido isso. Porque realmente eu vi pessoas curar de problemas na pele, principalmente na cabeça, utilizando esse sabão, mas a gente não sabe fazer. A questão da religião, nessa época, né? Era cultural na minha família, fazia parte dos meus bisavós, a devoção por Santos Reis, os 3 reis santos que ainda tem até hoje, que são Santo Antônio, São João e São Pedro, e todas as mulheres deveriam ter devoção a Nossa Senhora do Bom Parto. Isso era passado de geração para geração. Era fundamental que cada uma delas desenvolvesse essa crença pelo fato de ser mulher, pelo fato de precisar, né, dessa fé como mãe ali. Então isso aí minha avó recebeu da avó dela, passou para minha mãe passou para a Alda, e quando chegou em mim, morreu, porque não nasci para ter filho. Então essa questão da religião. Minha avó rezava o terço e eles acreditavam muito na questão da novena. O pessoal muito religioso. Então tinha a oração às 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas. E era cultural rezar pelo menos 3 terços por dia, minha avó rezava. E outra coisa que ela recebeu da mãe é que ela teria que, a partir dos 7 anos, fazer a oração da boa morte. A minha avó ela ficava sentada o dia todo ali naquela área, e o dia todo ela tinha um terço na mão dela. O dia inteiro ela rezava.
Então a oração era uma coisa assim forte, passada mesmo de bisavô, tataravô e os avós pra gente. Quando a gente morava nessa fazendinha, a gente tinha um ritual que era das crianças. Eu falo ritual, né, que era uma obrigação nossa. Quando começava a faltar chuva, meu avô falava pro pessoal, pega as garrafinhas de água e desce todos vocês lá no riacho. Cada um traz uma garrafinha de acordo com o que vocês suportam de peso e vem regar a cruz. Então a gente saía até esse córrego ali, subia cantando uma música, era São Sebastião Poderoso, eu não me lembro o restante da música, e a gente subia cantando e regava essa cruz pedindo por chuva. E era uma responsabilidade dos netinhos, a gente ia fazer. Na época, e esse período que eu morei ali, o meio de transporte que eu mais usei, carro de boi. Meu avô tinha um carro de boi, né? E tinha uma junta de boi, que na verdade eram 2 boi. E a gente vinha lá do Rio São José até aqui, ouvindo a mesma coisa. Um chiado da roda, vai Castelo ou Cravinho, vai Castelo ou Cravinho. E sempre tinha um homem cuidando desse negócio, que era uma coisa que a gente não podia mexer. As mulheres não tinham, porque ele tinha medo dos boi estourar, fazer lambança, então eles tinham que trazer a gente. Era uma coisa muito interessante, muito legal. Pena que acabou. É até triste pensar. Nessa época tinha uma linha de ônibus. Então a minha avó determinou o meu horário de nascimento com a VAP, passando ali. Porque eu nasci ali logo depois de Zé do Golo, com uma casinha que está do mesmo jeito, inclusive. Às 5 horas ela passava. Então a vovó falou assim, a hora que ela passou, aqui em frente você nasceu. E teve um período, os períodos de chuva, para a gente conseguir chegar aqui na cidade, para tomar vacina, alguma coisa assim. Meu pai tinha que atravessar numa canoa, porque o rio enchia e não tinha outro meio de passar para cá, tinha que ser de canoa. Então até eles construíram aquela ponte lá, que hoje é o Rio São José. Nessa época mais assim, né, mais cultural que a gente teve o prazer de viver, era muito legal a questão dos bailes, das festas. Aonde que eles curtiam a vida? Eu vou falar um pouco sobre essa questão da diversão na época. Às vezes fala assim, mas nem tinha. O que vocês faziam, né? Eu me lembro de participar de muitos bailes, onde colocar uma mesa no meio de uma barraca construída com aqueles plásticos ou lona, e lá em cima ficava o sanfoneiro, o cara que tocava o violão, o triângulo e às vezes um pandeiro ou um bumbo. E as pessoas dançavam ao redor. Eu não sei se vocês, né, imaginam como seria isso, mas todo lugar que a gente fosse, terminava o terço Santo Antônio, vinha o baile. Terminava o terço São João na casa do vizinho, vinha esse baile. Eles preparavam um terreno, colocavam essa barraca, a luz era lamparina e lampião, né, que a energia elétrica vai chegar bem lá na frente, que é a hora que eu creio, que eu vejo como a maior ruptura da nossa família, quando essa energia chega. E aí o que acontece? Eles tocavam a noite inteirinha ali, o povo dançava, e era muito legal. Eles tocavam muita valsa, shot, mazuca, coisa que a gente nem ouve falar mais. E o povo dançava, o povo curtia. Tinha uma regra que a mulher não poderia falar não caso ela fosse tirada para dançar, se ela fosse convidada para dançar. E ela falasse não, aí ela tinha que ficar o resto da noite sem dançar. E a minha mãe era uma pessoa meio danada na época, diz que ela criou vários atritos, deixou minha família, meu avô muito brava, porque ela não dançava com quem ela queria, e o segundo que ela queria vinha e tirava, e ela criava desavença por conta dessa regra, que mulher não dá tábua, era essa frase, olha, não pode dar tábua. Já ouviu falar isso? Dar tábua é dizer não. O cara vai lá e fala assim, dança comigo? Não, não dança. É uma gíria. E aí os que eles dançavam muito, valsa, tocava muito shot, uma tal de mazurca, o rasqueado e o arrastapé mesmo, que é aquele... né? É muito legal, sabe? Às vezes eu tenho vontade de fazer uma festa dessa época, a rigor, sabe? Assim, de ver o sanfoneiro lá em cima, de ver as pessoas dançando ao redor. Eu tenho vontade. Tem umas coisas que passam pela minha cabeça que é interessante.
Mas essa questão da tábua, como a minha mãe ela passou por cima de algumas regras, ela criou muito problema, porque ela esnobava e no que esnobava ela não ia parar de dançar, então ela criava atrito, ela criava briga. Casou com meu pai, que diz ela que era o cara que segurava o pau da barraca, que era ele que ficava segurando para não cair, porque ele já não era um cara de dançar, hein? Nessa época, a questão de brincadeira, que eu acho muito legal, é que todo mundo brincava. As moças e os rapazes, eles brincavam muito de lenço atrás. Eu me lembro muito de ver isso nas festas. Tudo moço mesmo. Vocês ainda são jovenzinhos, mas eles brincavam muito de uma brincadeira que depois a gente acabou levando isso também, que era aquela carteirinha tem carta. De ver gente adulto brincando, passando anel, era totalmente diferente. Então sentava todo mundo, era moço de 20, 30, 25. Outra coisa que eles utilizavam muito como na diversão era o jogo de bocha e o jogo de malha. Aí uma coisa que era interessante, que tinha na época, era uma tal de toreada que acontecia aqui. E tinha um cara que ele chamava Camisa. Era a diversão nossa da época, lembra? Então, o que acontecia? A gente ganhava os ingressos, porque meu avô fornecia as vacas. Essa toreada era diferente da festa de peão. Eles tinham lá um pano vermelho, irritava a vaca até ela ficar louca. Aí, no final, quando ela estava quase morta, eles subiam em cima da vaca. Então, era assim, uma apresentação, para a época, muito valorizada. E, nossa, quando avisava, ó, o Camisa está vindo aí, a toreada está vindo. Era uma festa para todo mundo. Ainda meu avô fornecia, então a gente tinha entrada de graça, né? Não precisava pagar. Mas aí tinha um dilema, como vai? De carro de boi, de cavalo? Então não era toda vez que a gente conseguia vir. Não participava muito, não. A parte cultural de comemoração da minha família era importante o Natal, o Ano Novo em família, o domingo, o almoço de domingo e o Dia dos Pais e os Dias das Mães. Então, Natal, Ano Novo, a Páscoa e pai e mãe era bem comemorado. Então, isso a minha avó contava que desde que os pais delas, né, tanto do meu avô como da minha avó, valorizavam esse encontro familiar. Então, uma festa de Natal na época dos meus avós era aí média de 100 pessoas da família reunida. Então era uma coisa muito boa, uma coisa gratificante, era alegria, sabe? Era uma união, era sagrado. A gente percebia que a valorização de pai e mãe por parte dos filhos, na forma que a minha avó e meu avô criou, era uma valorização bem diferente de hoje. Existia um amor diferente, um respeito diferente, um zelo diferente, e acredito que é nessa forma mesmo de criar. A gente era corrigido muitas vezes pelos avós, né? Não vou colocar meu pai e minha mãe olhando para a gente meu avô fazia assim, ó, batia o olho, a gente, ó. A minha avó, meu Deus, nunca levantou a mão, não precisava levantar a mão. Aí uma coisa aqui que eu gostaria de falar também que eu esqueci, que o nosso café, ele era feito no caldo de cana. Alguém já tomou café com caldo de cana? Não, era o açúcar. Era uma cana muito boa, preparada para isso, né, para fazer a rapadura e o melaço. Então ela ia lá, moía a cana, colocava um pouco de água e fazia o café. Então o primeiro café da minha vida era um café valorizado, e o café é uma coisa muito forte na minha família. Esse café, eu acho que no dia do lançamento do livro a gente deveria fazer ele. Sabia? Aí na rapadura, no caso da rapadura não, né? Minha avó já usava o caldo de cana, mas usava também a rapadura. Rapa ela, coloca na água, a água ferve e você faz. É uma coisa assim, fora de sério. E era assim, não tinha jeito de sair disso. Vê que coisa interessante? Que delícia. Linha de mandioca, melaço. É bom demais, experimenta. Isso aí, às vezes, era o nosso café da manhã, o café da tarde. Coisa de criança. Ou com açúcar depois, lá na frente, né? Mas minha avó era caprichosa. Ela fazia uma vez por semana o pão, o biscoito, a broa, os doces, tudo. O leite era tirado na desnatadeira para fazer a manteiga, fazer o creme de leite, o queijo. Tudo era produzido por ela. E por ela.
Minha avó tinha a mão dela ali. Não tinha desperdício, porque volta lá na fala da minha bisavó. Se teu marido trouxer para dentro de casa, se você não zelar, você não prospera, você joga tudo fora. E isso é uma grande verdade. A gente tem que levar isso para a vida. É muito sério isso. Agora, a vovó ela ensinou a gente assim: não é feio você ir no fogão pegar comida 10 vezes, mas largar no prato é. Então eu não gosto de comida prato feito. Por quê? Porque eu nunca consigo comer. E largar comida no prato, para mim, nossa, eu sinto mal, eu passo mal. De colocar alguma coisa e não dar conta de comer. Minha avó produzia o polvilho para fazer o biscoito. A minha avó produzia ela produzia o fubá, então era tudo ali, a gente assistindo isso, né? De acordo com a necessidade, eles tinham o hábito de matar uma vaca, aí essa carne virava carne seca, não sei se vocês já viram isso por aí, que eles iam consumir essa carne por um período longo. O porco, a carne de porco da minha família era guardada na lata. Até hoje a gente ainda faz quando dá. Ela cortava aquelas mantas, salgava muito aquilo, colocava no varal e aí eles iam consumindo aquela carne. E ela tinha um capricho que não era repetitivo, a minha avó no fogão. Então ela tinha a carne seca, ela tinha o frango no quintal, porque não tinha geladeira, e ela tinha a carne de porco na lata. E aí ela guardava as penas, né, das penas para fazer brinquedo pra gente, que era a peteca, um dos brinquedos que a gente mais tinha acesso. O palmito eles retiravam do sítio, que era a gueirova amarga, que era uma delícia também. A gueirova, ela fazia parte do nosso cardápio. Aí, além disso, tinha um que eu não suporto. O coqueiro, que dá aquele coco macaúva lá, ele é doce. Agora, a gueirova, que dá aquele mais compridinho lá, é o palmito amargo. Além disso, eles tinham um hábito horrível, que era o hábito de caça. Eu achava horrível aquilo. Então, eles chegavam à madrugada, acordava a gente saía lá fora, tinha um veado, sabe, pendurado, outro dia era uma capivara, outro dia era uma paca. Isso é horrível lembrar até hoje, mas era cultural também. Para nós, eles já não passaram isso. Então, ninguém caça, você não vai pegar nenhum neto do meu avô que é caçador. A plantação da época, meu avô ele produzia muito leite, o queijo, a manteiga. Ele fazia também o requeijão e plantava o milho para consumo, o amendoim para consumo, a cana-de-açúcar, o feijão e o arroz. A gente não comprava praticamente nada, só o café que ele não produzia. Agora a gente vai falar sobre essa questão que era cultural, e isso é triste, é lamentável, que é a questão do preconceito nessa época que eu vivi. Imagina, minha avó nasceu em 1903, recebeu uma influência de um pai e de uma mãe extremamente conservador, de um pai que não tinha diálogo, que não conversava, que era um homem duro. E a questão do preconceito, que eu me lembro e que me deixava muito chateada hoje, que na época eu não tinha noção, e até tenho vergonha de falar sobre isso, existia um preconceito tão grande com o nordestino, e esse preconceito era visível na minha família. Olha, precisa contratar uma família. Vamos evitar que seja nordestino. Era visível, você ouvia isso sair das bocas ali com naturalidade. E pouco a gente evoluiu em relação a isso. Em relação aos negros, eu não via muito, mas o meu avô não gostaria que uma filha dele namorasse um negro. Não era aquele, sabe, assim, uma coisa que se ouvia muito se falar, mas não podia namorar. As mulheres separadas que os maridos abandonavam na época, eu não sei, mas eles sofriam tanto, aquelas mulheres sofriam mesmo morando junto com a família ali. E os filhos sofriam também. Era um sofrimento absurdo, mas ele ainda existe até hoje. E os filhos órfãos, que ficavam sem pai, sofria demais da conta. A mulher viúva, ela não era tão desvalorizada, mas era bom que ela apressasse em se casar de novo. Tanto que a mãe do meu pai, ela ficou viúva, logo ela casou de novo. Era importante que ela casasse de novo. Isso dentro da minha família, eu acredito que deva ter por aí também. Então, as mulheres separadas, filho órfão, pessoas com deficiência. Tinha alguns casos que a minha avó dizia: fulano tem um filho que fica preso num quarto e a porta é uma grade. Era assim que era tratado antigamente. Era muito dolorido. Eles ficavam presos dentro de quarto e não tinham acesso
as pessoas, eles não tinham convivência. Isso a minha avó contou várias histórias. Eu não cheguei a ver, claro que não. Uma coisa que me deixava muito preocupada e que marcou muito a minha vida era a questão do funeral também. Hoje eu tenho alguns arrepios de ver essa questão do funeral. Era velado em casa e você chegava lá no vizinho, a mesa que usava para jantar, para almoçar, era onde era velado as pessoas. E muitas vezes lá no fundo alguém estava fazendo um caixote, um quadrado de madeira para colocar o corpo da pessoa lá para depois levar para o cemitério, que inclusive tem um cemitério logo ali perto da fazendinha, onde era do meu avô, que era onde ele sepultava as pessoas. Sepultava lá, sepultava aqui, e alguns eram levados para Bandeirantes do Oeste, que tem muita gente sepultada lá. Eu perdi o medo dessa cena, eu acho que eu já tinha quase que uns 20 anos. Era assustador, era horrível. Eles rezavam muito, mas era uma coisa... O cheiro da flor e as mulheres tinham o hábito de ter uma mortalha já, né, que elas chamavam de mortalha. Elas preparavam a roupa que era para vestir. Não era essa coisa, o ritual mesmo da morte, né, da pessoa morrer em casa, de ter aquela cultura de colocar uma vela na mão, que eu ficava de rezar o tempo todo, velar dessa forma. Né, o pessoal construindo esse caixão lá no fundo, ouvindo a martelada. Era um velório silencioso, a gente não podia falar nada, era um negócio muito estranho. E uma coisa fortíssima, vinda da minha avó, que é a parte do folclore, né? E a gente foi muito educado através de medo também, muito. Saindo desse período aí, quando meu avô resolveu vender essa fazenda e dividir em 2 sítios, onde meu pai produziria café em São Francisco, e um outro tio foi para outro sítio onde teria gado, né? Ia ter produção de leite e criação de gado. Nessa época, acontece a maior ruptura da minha família, que foi quando a gente separou da convivência dos avós. Meu pai foi para um lado, meu tio para o outro, meus avós ficaram um período aqui na cidade, depois foram morar em Tanabi, que até então, né, a gente morava praticamente na mesma casa. Mais ou menos 1974. Quando a gente separa dos avós, que era muito comum os filhos estar por ali, aí começa a acontecer de aparecer o produto industrializado, aquele sabonete, aí chega a energia no sítio, aí chega a tal da televisão. Ela muda totalmente o nosso ritmo de vida. Que até era hábito assim, mesmo lá em São Francisco, morava o pessoal da família Landim, tem alguém aqui? Neto do seu Geraldo, da dona Zumira? Então, quando chega a televisão, a bateria, era na época, passava uma novela, O Astro, as pessoas começaram a mudar totalmente. Aí o que acontece? Meu pai assistia o jornal e assistia essa novela, depois todo mundo ia dormir. E era dividido assim, caso eles economizavam. Então um dia a gente ia para a casa do senhor Geraldo, antes da televisão a gente sentava debaixo de uma árvore ou na cozinha, tinha o Moisés que tocava violão, a gente cantava, a gente conversava, a gente dava risada. Depois chegou a televisão, acabou. Então a gente ia assistir a televisão na casa deles, depois eles iam para a nossa, porque caso um não tivesse a bateria, o outro teria, porque virou um hábito sair de casa para assistir televisão. Aí rompe. Então lá na frente que a gente vê o momento que a televisão chegou, distanciou a gente. E aí a gente começa a ser obrigada a engolir uma cultura imposta por eles. E a da gente, ela vai ficando lá atrás. A gente começa a desvalorizar isso, o que era nosso, para atender o que a televisão mostrava, o que a televisão dava de acesso para a gente. É uma cultura muito imposta. Nessa época que meu pai rompeu, no caso que a gente foi para cada um para o lado, meu pai mantém o terço de Santo Antônio até hoje, o respeito da quaresma, né, que era uma coisa muito séria. Durante a quaresma a gente poderia fazer arte que ninguém apanhava. Eu me formei, eu trabalhei alfabetizando e depois eu me dediquei mais à aula de arte. A gente fazia arte e ninguém apanhava, ninguém levava nenhuma cintada. Era uma regra da minha avó e do meu avô, que não podia. Só que o sábado da aleluia eles avisavam assim, sábado da aleluia vai ter um pipoco, mas vai ter um pipoco porque era de acertar as nossas contas. Eles não batiam, não ficavam chamando atenção, não acumulava 42 dias, mas no sábado da aleluia a gente passava o dia mansinho, porque sabia se alguma coisa acontecer. Tinha que levar, e a gente levava.
Não que a gente foi de apanhar, não tinha essa cultura não. Meu avô, depois que os netos nasceu, as coisas foram mudando. Só que a gente tinha medo desse período da quaresma. Respeito por esse período da quaresma. Não podia dançar porque nascia rabo, não podia assoviar, não podia tocar violão, não podia tocar acordeão, não podia tocar nada. Oi? Não, as armas tirava tudo, guardava, ninguém caçava, não morria, nenhuma galinha, eles preparavam tudo antes. Aí sábado da aleluia parecia uma guerra, né? Porque aí morria vaca, porco, carneiro e não comia carne segunda, quarta e sexta. Aí os outros dias minha avó liberava, porque todo mundo trabalhava muito, precisava estar bem alimentado, mas não comia. Era silencioso esse período pra gente. Era um período que a gente sentia esse silêncio, eu não sei se você lembra, mas a gente sentia muito. E a gente tinha medo do lobisomem, da mulher sem cabeça, a gente tinha medo do Saci Pererê, ele está falando de fantasma, eu não posso entrar nesse assunto, senão eu fico 3 dias aqui. Por exemplo, eu sou apaixonada, eu tenho um casalzinho de Saci, eu tenho. E estou passando um aperto com eles que você não tem. Mas um dia a gente pode falar sobre isso. Criadora de Saci, então eu acredito nos fantasmas. Então a quaresma era um período assim muito guardado. Tampava os santos do altar, né? Eles tinham oratório, meus avós. Eles tampavam na última semana da quaresma, que era a semana mais dolorida. Tampava de roxo. Os meus estão presos em garrafa, porque se eu for contar minha saga com o Saci, vocês não sabem o que eu estou sofrendo. Inclusive, se alguém tiver arroz com casca e puder me doar um pouco, eu gostaria muito. Estou precisando demais. Então, essa questão da diversão foi uma das coisas que a televisão obrigou a gente a mudar nossos hábitos, que passou a acontecer o quê? Os bailinhos, né? Antigamente eram umas brincadeiras que a gente fazia em casa, já na década de 70 e 80, o Edivaldo lembra disso. Ou a gente ia para a cidade fazer fute, ou reunia um grupo ali, tocavam umas músicas românticas, dançavam uma dança coladinha, que acho que hoje eu não suportaria dançar, que era bem devagarinho, né? Aí passou a ser a diversão. De domingo, futebol, às vezes um jogo de malha, outro dia um jogo de bocha, que acabou se mantendo, né? Meu pai ainda tem o deles. Aí, a questão que eu retomo aqui, a gente foi criado, alguém falou assim, gente, como que era? Você podia sair, andar, não podia sair no carro do namorado, não podia passar da hora, se eu saísse às 7, às 10 eu tinha que estar em casa. A tia Dita, que o Edivaldo conheceu, ele também conheceu, não vai lembrar agora, ela tinha regras rígidas em relação à mulher. A liberdade da mulher, ela era tolhida, a gente não tinha alguns direitos, era tudo ali na regra deles. Horário para sair, horário para chegar. Se tivesse paquerando, o cara tivesse um carro, não pode entrar no carro. Era chato, sinceramente, hoje em dia. E aí tem uma coisa que eu aprendi com a minha avó, que eu acho importante falar para vocês. Já que a gente falou de preconceito sobre a mulher, sobre o negro, sobre o nordestino, a mulher que não dá leite, a mulher que não consegue engravidar, separada. Em 1980, eu cheguei em casa, porque com a minha avó, você não tinha que ter medo de fazer pergunta. Ela era tão preparada para a vida, tão preparada e tão sábia, que eu me lembro que na década de 80, eu já deveria ter ali uns 12 para 13 anos, eu ouvi na escola a seguinte fala: você viu falar que o filho do fulano é viado? E a gente não sabia o que era isso. Era assim que tratava antigamente, né, Edivaldo? Eu cheguei em casa, aí a vovó já tinha voltado de Itanabi, a gente passou a morar junto de novo em São Francisco. A vovó me disse assim: filha, escuta o que a avó vai te falar. Desde que o mundo é mundo, não tem surpresa nenhuma. Desde que o mundo é mundo, existe, só tem que respeitar. Isso marcou tanto a minha vida, vocês não têm ideia. E depois disso, a minha avó passou a me orientar sobre a minha orientação sexual. O quanto ela era evoluída. A partir do momento que eu fiquei sabendo sobre esse menino, foi quando ela passou a me orientar sem usar nenhuma palavra pesada, sem nenhum tabu, mas de um jeito que nem eu sabia do que ela estava falando. Eu só fui descobrir quando eu tinha lá mais de 20 anos, que eram coisas que ela me passou. Não case, estuda, vai morar numa cidade grande, compra teu apartamento e tua casa lá e evita ficar em cidade pequena. Ela falava para não casar?
para eu não casar. Aí eu falava assim, e vó, a senhora quer que eu fique para cuidar da senhora quando a senhora ficar doente? Ela falou, não, eu faço a oração da boa morte, eu vou morrer sem dar trabalho. Escuta o que eu estou te falando, ela falava. Eu só fui entender isso depois dos 20 e lá vai cacetada do que ela falava. Você disse tudo isso? Aí eu fiz. Não casou? E não casei, comprei, estudei, fui morar na cidade grande, eu fiz o que ela mandou que eu fizesse. Mas eu fui entender o que ela estava me falando só depois. Então é possível, veja, a sabedoria de uma pessoa, de uma mulher dessa é tão grande que a minha avó sabia de tudo sobre mim, eu não sabia nada. Que era uma forma de você ensinar sem ferir, sem machucar. Então eu acho que a gente finaliza. Se alguém quiser fazer alguma pergunta rapidamente aí, porque tem alguém ali que está aguçado. Gente, é o seguinte, ó, o menino me perguntou sobre aonde que eu consegui o casal de Saci. Eu não sei se vocês sabem, mas São José do Rio Preto existe um grupo enorme de criador de Saci. Eu sempre tive o sonho de ser criadora de Saci. Lá nós temos psicólogos para ajudar a cuidar do Saci. Lá nós temos neurologista, caso eles nasçam com alguma deformação, porque está acontecendo isso por falta do arroz com casca. Se alguém tiver, por favor, me arruma. E existe até briga na justiça por causa do Saci. Então eu tenho um monte de problema com a minha criação, não está evoluindo por conta. Eu não tenho um bambu para soltar eles, não tenho arroz com casca para tratar, então não tem como ela procriar separada, porque não pode procriar. Aí nasce com deformação, tem que chamar o médico lá o vascular para cuidar deles. Mas procura aí, ó, criadores de Saci em São José do Rio Preto. Os meus vieram de lá.